ética e moral. A gente usa essas palavras o tempo todo, né? Muitas vezes até como se fossem a mesma coisa. Mas, na verdade, elas apontam para ideias bem diferentes. Uma serve como um guia para a sociedade, a outra é a nossa bússola interna. Então vamos mergulhar nisso para entender de uma vez por todas a diferença fundamental entre as duas. Para começar, vamos pensar numa situação bem atual. A gente se depara com um acidente. Qual é a reação? Parar para ajudar ou sacar o celular e começar a filmar? Essa escolha, que vemos acontecer por aí, já mostra uma tensão gigantesca sobre como a gente decide o que é certo a se fazer. E essa tensão não é um caso isolado, não. Como a nossa fonte de análise aponta, existe uma sensação geral de que estamos numa crise de valores. O momento em que saber o que é correto parece que ficou bem mais difícil para muita gente. Então, a grande pergunta é, como é que a gente navega nesse cenário? Se os costumes mudam o tempo todo e o que vale num lugar não vale em outro, como encontrar um norte para as nossas ações? É exatamente aqui que entender a diferença entre moral e ética se torna indispensável. Vamos começar pela moral. Uma boa forma de pensar nela é como se fossem as regras de um jogo específico, sabe? As regras de uma comunidade. É aquele conjunto de normas que um grupo define para si mesmo, num certo tempo e lugar. A própria origem da palavra já entrega o jogo. Moral vem lá do latim moralis, que quer dizer relativo aos costumes. É a prática, a conduta do dia a dia, é o que a sociedade ao nosso redor diz que é certo ou errado. Funciona como um guia que vem de fora para dentro. E olha, a moral não é algo gravado em pedra, longe disso. Como a gente vê aqui, ela é bem fluida. Ela muda com o tempo, é só pensar em alguns costumes de 50 anos atrás que hoje seriam estranhos, e ela muda de acordo com a cultura. O que é super normal num país pode ser um baita tabu em outro. Certo. Se a moral são as regras do jogo, a ética é quando a gente para pensar por que o jogo tem essas regras. Ela é a nossa bússola interna, aquela análise dos princípios que sustentam ou até questionam as regras morais que estão aí. Aqui a origem é grega, ethos, que significa caráter, modo de ser. A ética é um exercício mais individual, de reflexão mesmo. É quando a gente dá um passo para trás e se pergunta: por que essa regra existe? Ela é justa? Ela combina com os meus princípios sobre o que é o bem e o mal? E essa citação aqui ilustra a diferença de um jeito genial. A moral de uma sociedade pode dizer: ter dinheiro é bom. É uma regra aceita. A ética, por outro lado, vai mais fundo. Ela pergunta: mas para quê? Quanto dinheiro é preciso para ter uma vida boa? E esse acúmulo todo, será que prejudica alguém? A ética está sempre buscando o princípio por trás da regra. Ok, agora que a gente já viu os conceitos separados, vamos colocar os dois lado a lado para que as diferenças fiquem cristalinas. É aqui que a mágica acontece e tudo se encaixa. Dá uma olhada nessa tabela. A ética é o princípio, a moral é a conduta específica. A ética busca ser universal, permanente, enquanto a moral é cultural e muda com o tempo. A ética é a reflexão, a moral é a ação. E talvez a distinção mais fundamental de todas. A ética lida com as noções de bem e mal, num sentido amplo. Já a moral se ocupa do que é certo e errado dentro de um sistema de regras já existente. Com esse entendimento, a gente consegue diferenciar outros dois termos que confundem bastante. Uma pessoa amoral é aquela que nem conhece as regras morais, como no exemplo de uma criança que cresceu totalmente isolada. Agora, a pessoa imoral é diferente. Ela conhece as regras e muito bem, mas escolhe agir contra elas, como no caso do policial que aceita um suborno. Então, chegamos num ponto crucial. Para que a ética exista de verdade, não basta ter um monte de regras. É preciso ter alguém capaz de refletir sobre elas. Vamos ver o que é necessário para se ter uma vida ética. A base de tudo é esta. A conduta ética só é possível quando existe um agente consciente. Ou seja, alguém que não só segue ordens, mas que entende o que está fazendo, julga e escolhe os próprios atos. E esse agente consciente se apoia em 3 pilares. Primeiro, a consciência, para conseguir diferenciar as coisas. Segundo, a responsabilidade, para assumir as consequências das próprias escolhas. E terceiro, e talvez o mais importante, a liberdade, a capacidade real de poder escolher o seu caminho, seja obedecendo ou desobedecendo uma norma. Porque, afinal, sem liberdade, não existe escolha ética.
No fim das contas, tudo se resume a valores. A palavra vem do latim valis, que significa aquilo que tem peso. Na hora de tomar uma decisão, são os nossos valores que fazem a balança pender para um lado ou para o outro. São eles que dão peso às nossas escolhas. E isso tudo nos traz de volta ao começo. Num mundo de costumes que não param de mudar e regras que vivem se chocando, a reflexão ética vira nossa ferramenta mais poderosa. A pergunta que fica no ar para todo mundo pensar é: o que de fato é que mais pesa na hora de fazer as nossas escolhas?